Bem, pessoal, eu vou com vocês aqui, tá? Passar uma revisãozinha, tá bom, de física e resolver exercício, que essa aqui é como a gente consegue aprender, né? A gente tem que resolver exercício. A gente saber a teoria da, da musculação e a gente não levantar peso, não treinar, né? Então a gente tem que treinar. Tá, tô vendo que tem um pessoal saindo, pena, tá? Que eu vou pegar algumas questões de FUVEST, né? Então é legal que estejam aí nem FUVEST para a gente resolver a parte mais analítica, tá? De gráfico. Então, antes disso, eu vou compartilhar minha tela aqui. Isso. Compartilhar minha tela com vocês. Acho que todo mundo tá vendo, né? Já vi. Beleza. For controls. E aí eu vou... Então, essa aqui é a tela do Classroom, tá? De física. Vocês conseguem ver aqui. Do Classroom. Fisicão. Isso. Aqui tem um subtítulo, mecânica. Então, lá vocês têm todos os conteúdos, tá? Que a gente viu ao longo do ano, tá? Ainda tem conteúdos a lançar. Então, a gente parou em MRUV, ela já tem a lista de exercícios de MRUV. Tá? E eu queria mostrar para vocês um material que eu coloquei lá, que são exercícios, né, de várias disciplinas de física, com resolução, né, com resposta e resolução. Aqui não vai mostrar, é bem pesadinho, tem pesadinho assim, tem 4 megas, né, eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Ele tem várias questões, exercícios, tanto de mecânica, óptica, né, termodinâmica e até elétrica, eletromagnetismo, tá? Então aqui tem muitos exercícios e no final, né, no final da apostila aqui, você tem a resolução de cada exercício. Tá? Então essa apostila aqui é demais, é incrível. Então usufrutem dela, né? Façam uso. Tá bom? Aí a gente vai pegar algumas questões dessa apostila. Então não esqueçam de sempre estar checando o Classroom, lá eu posto algumas atividades. E hoje eu vou começar um pouco diferente. Eu vou sugerir aqui algumas mídias, né, referente à ciência no geral, tá? Então tem um ótimo livro aqui que eu sugiro a leitura, né, do Carl Sagan. Quem já assistiu Cosmos, o primeiro Cosmos, né, que era com Carl Sagan, ele é um cientista astrônomo, né, incrível, tá? Peraí que eu não terminei de... Eita, parou de compartilhar. Calma aí, pessoal. Espera aí um minutinho. Falhou muito, Henrique. Não ouvi. Falhou um pouco? Espera aí que eu esqueci de fazer uma... Muito, não ouvi nada. Tá ouvindo melhor agora? Melhorou. Tá, vou tentar falar mais perto do áudio. É que eu esqueci de pausar o vídeo e começar um novo. Calma aí. Aí. Vamos ver. Consegue ver a tela? Consegue ouvir legal? Todo mundo? Eu vou ficar olhando, tentando sempre ficar atento ao chat também, mas podem abrir o áudio. Sim. Tá, legal. Aí já está compartilhando no YouTube. Beleza. Então vamos lá. Agora já está compartilhando no YouTube. Eu vou, conforme eu estava falando, eu vou sugerir algumas mídias para vocês verem, né? Um deles, o primeiro, é um livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. É um livro, acho que é essencial para todos lerem, né? Ele fala essencialmente como o mundo, né, está envolto em trevas, né? Que ninguém acredita na ciência, né? Todo mundo tem um ponto de vista. Então, a ciência é uma vela no escuro. Aqui, a ciência é vista como uma vela no escuro, é o subtítulo. Então, é algo bem contemporâneo, a gente pode dizer. É de 1800...
Deve ser de 1980, desculpa, de 1980 por aí, 1990, esse livro. Eu não lembro muito bem a data de publicação, mas é do Carl Sagan, né? É incrível. Então, um livro que eu indico, tá? Outra mídia, né, que eu indico é o podcast, tá? Que é uma mídia em áudio, né? Sobre o Richard Feynman pelo SciCast, que é um podcast de ciência muito legal, né? E Richard Feynman foi um dos ganhadores do Nobel de Física. Eles contam um pouquinho da história da trajetória, né? Então ele é um físico, ganhou o Nobel, então o pessoal do SciCast contou a trajetória dele, um pouquinho das histórias, para a gente tentar, né, desvincular, né, essa mítica de física é difícil, que a gente vê que um monte de gente saindo, não quero aprender física. E não é só a física com cálculo, né? Tem muitas histórias ali que fazem as pessoas gostarem de física pela física. Então é bem legal ouvir, né? Esse podcast. Eu vou colocar no grupo lá todos esses links, tá? O outro é um documentário sobre a bomba atômica, né? O projeto Manhattan. Tá? Então, é um documentário sobre o projeto Manhattan, e o Richard Feynman participou desse projeto. Tá? Então, é bem legal, vou colocar o link também lá no grupo geral. E por último, né, um filme mais pop, né, e que não deixa a desejar, né, pela ciência nele contida, né, eu acho que todo mundo é bem novo, né, o Interestelar é um filme muito bom, recomendo. Então, essas são as minhas recomendações, tá? Aí eu vou colocar tudo lá no grupo dessas recomendações, beleza? Tá dando para ouvir, ok? Vamos lá, deixa eu fechar aqui tudo. Vou fazer agora com vocês uma breve, bem rápida, uma revisão. Espera que tem um chat aqui. Beleza, Bruna, tá ouvindo, né? Então, vou fazer uma revisão bem rápida, né, bem sucinta do que a gente viu na última aula, para a gente conseguir fazer os exercícios mais tranquilamente, que a gente esquece, né? Então, vou fazer uma revisão bem rápida. A gente viu na última aula, deixa eu apresentar aqui em tela full screen. A gente viu na última aula movimento retilíneo uniformemente variado, né? A gente viu os conceitos por trás do movimento, né? Por que ele é variado? Tem uma implicação de uma aceleração nesse movimento, né? Por isso que a velocidade varia conforme o tempo, né? Eu ilustrei aqui a velocidade variando, uma aceleração, né? Quando a velocidade varia, né, implica numa aceleração nesse objeto. Beleza? Aí a gente conceituou, né, o que era a aceleração, né, a fórmula, a gente viu, né? Então, a forma da aceleração média nada mais é do que uma variação da velocidade dividida pela variação do tempo. E a sua unidade no SI, no Sistema Internacional, é metros por segundo a cada segundo, ou metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, a gente viu aqui, né? De novo, a aceleração. A gente falou aqui sobre os gráficos, né? A gente falou aqui sobre os gráficos do MRUV, né? A aceleração é constante. Se você tiver um gráfico de aceleração por tempo, ele é uma reta horizontal constante, né? E tem os tipos de movimento, né? Que a gente viu também. Qual a caracterização, né? Se a aceleração é positiva e a velocidade positiva, né? Ele tem um nome, né? O nome é acelerado, é progressivo acelerado. Tá? E quando você tem sentidos opostos, dá um movimento retardado. Pode ser retrógrado e retardado, né? Esse movimento, quando são aceleração e velocidade, são opostos. Tá? Esse slide está disponível, tá no Classroom, e lá vocês podem consultar com mais, né, informação. Se tiverem alguma dúvida, mandem no chat que eu paro e explico novamente. Tá? Mas, essencialmente, né, a gente viu as equações, né? A gente tem 4 equações no MRUV, tá? A gente tem a equação horária da velocidade, né? A velocidade em função do tempo, tá? Que é uma função do primeiro grau, que é essa daqui. Deixa eu colocar aqui o laser.
que é essa daqui, né? Velocidade em função do tempo, minha variável independente é o tempo. Então, o gráfico, né? O gráfico é uma reta, já que é uma função do primeiro grau. Né? E aqui a gente tem os gráficos e os tipos de movimento, né? Analisando pelo gráfico, né? E a gente falou também da equação horária da posição, né? Equação horária da posição. E a gente tem a equação horária da posição, né? Aqui a gente vê a posição em função do tempo. Tá? E essa equação aqui, notem que a variável independente, ou meu x, né, o grau dela, o maior grau dela é o 2, que significa que é uma equação do segundo grau. E uma função do segundo grau também. A gente vai ver os gráficos dela. Então, esse é o gráfico de uma função do segundo grau, né? E é um gráfico de posição pelo tempo, né? E o gráfico de uma equação função do segundo grau é uma parábola, né? Então, quando a gente tem uma aceleração positiva, a parábola tem uma concavidade para cima, né? Boca feliz. Você tem uma aceleração negativa, eu tenho uma parábola com concavidade para baixo, boca triste. Tá? E a gente consegue saber através do gráfico, né, muitas informações. Né? Então, através do gráfico da parábola aqui, da equação do segundo grau, da equação do espaço em função do tempo, quando a gente vê essa parábola decrescendo aqui, né, note que o espaço ele cresce, né, para cima, né, o sentido vertical crescente aqui no espaço, né? E note que essa reta aqui vai, deixa eu desenhar para vocês. Note aqui, né, que aqui é o sinal positivo, vai de 0 e vai crescendo aqui os valores do espaço. Note que essa parábola está descendo os valores do espaço, está indo para baixo. Né? Se está indo para baixo, tem uma aceleração negativa. O que isso quer dizer fisicamente? Quer dizer isso daqui, ó. Eu tenho uma aceleração, né? Uma velocidade aqui, né? Negativa. Negativa por quê? Porque o meu espaço está nesse sentido. Né? Então, lembra de vetores? Sentidos opostos. Então, quem eu falar que é positivo, se estiver com a setinha do lado oposto, é negativo. Então, aqui eu tenho uma velocidade menor que zero. Menor que zero é negativo. Tá? Então, note que aqui que eu tenho uma decrescência de valores de espaço. Por consequente, eu tenho uma velocidade negativa. E aí eu tenho o ápice aqui, né? Meu vértice da minha parábola, né? Que aqui a velocidade do meu vértice vai ser zero. Eu tenho uma inversão de valores, né? Eu passo de velocidade negativa para positiva, né? Então, depois, né, desse período, né, que minha velocidade é igual a zero, ela se torna positiva, quer dizer que a velocidade agora está no mesmo sentido que o sentido que eu atribuía ao meu espaço, né? As setinhas estão iguais, positivos. Tá? Então a gente tem essas configurações. A gente vai ver isso muito explícito em lançamento vertical, queda livre, tá? Que vai ser a próxima aula. Essa aqui a gente vai resolver os exercícios e a gente vai ver queda livre. Tudo bem? Alguma dúvida? Tem uma dúvida no chat? Isso aí. Por que eu tô enfatizando bastante isso, né? Porque a gente, muitas vezes nos vestibulares, né, nas provas, eles pegam muito gráfico, porque pelo gráfico a gente consegue sustentar bastante informação, né? E por uma imagem a gente consegue extrair muitas informações, conforme aqui, né? Então a gente consegue extrair muitas informações através do gráfico, tá? Então aqui tem um exercício que eu passei, não vou retomá-lo, né? E tem a equação de Torricelli, tá? Que a gente não tem
tempo na equação do Torricelli. A gente não precisa da variável tempo, né? Que é essa equação aqui. Beleza. Passei um exercício da última aula. Se tiverem dúvida e quiserem assistir ver o exercício, está no YouTube. Tá bom? E aí a gente tem um resumo aqui das equações, tá? Então a gente tem a aceleração média, né? A equação horária da velocidade, né? A velocidade em função do tempo, que é vovô com meu vovô atrás do toco, né? O pessoal dos cursinhos fala, né? Um macete para decorá-la, né? V final é igual a V inicial, velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. A gente tem a equação horária, né, do espaço, né? O espaço em função do tempo. Então aqui a gente pode colocar como x ou s de space, né? Então x final, né? Espaço final é igual ao espaço inicial mais ou menos a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio AT, né? Meio aceleração ao tempo ao quadrado dividido para 2, meio AT ao quadrado. E uma equação muito importante que é a equação de Torricelli. Tá? A equação de Torricelli a gente tem aqui velocidade final ao quadrado é igual, né? Velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta espaço. 2 vezes a aceleração vezes a variação do meu espaço. Note que a equação de Torricelli não tem uma variável tempo, né? E essa equação de Torricelli ela não pode ser escrita em gráficos. Vocês nunca vão ver gráficos de equação de Torricelli. Ela é uma equação. A gente vai ver sempre gráficos de uma função, né? Vocês vão aprender com o Victor, né, algumas coisas de funções, né, que são diferentes de equações, tá bom? E a gente tem aqui um resuminho das classificações do movimento, né? No meu MRU, movimento retilíneo uniforme, se eu tenho a velocidade positiva, a classificação desse movimento, quando a velocidade é positiva, é progressiva. Ao contrário, é o regressivo. E eu tenho o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Eu tenho as classificações também. Se ambos são positivos, velocidade e aceleração, é progressivo acelerado, né? E se eu tenho positivo, velocidade positiva e aceleração negativa, progressivo retardado. E assim também, né, no seu recíproco, né, ao contrário. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida, pode abrir o chat, tá? E aí eu vou resolver aqui. Deixa eu tirar aqui descartar. Eu vou resolver algumas questões aqui com vocês, tá? Então eu venho aqui. Minha primeira questão do MRU. Vou passar outra que é também ilustrativa, né? Eu também tentei ilustrar aqui bem legal para vocês. Tá? E a gente consegue realizar a mesma narrativa da última questão. Tá? Então, sempre a gente lê, né? A gente lê aqui o enunciado, então vou ler com vocês. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente e acelerada, ó, esse é um ponto importante. Então, eu já vou grifar. É acelerada uniformemente e após percorrer 8 metros, alcança uma velocidade de 6 metros por segundo. Nessas condições, sua aceleração em metros por segundo ao quadrado, então aqui ele pede só para a gente descobrir a aceleração. Tá? Então, para a gente descobrir a aceleração, eu vou fazer um copy-colle aqui do nosso resumo, para ficar mais fácil do que eu ficar escrevendo ali, tá? Vou só um copy-colle aqui, vou colocar aqui para a gente ter mais fácil os resumos de equações, para não ficar escrevendo aqui, que eu acho que fica pior. Ué. Doideira. Desculpa, abri um vídeo aqui que eu estava formatando e
tinha um áudio no fundo. Então, vou pegar outro resumo aqui para vocês. Para a gente ver junto. Então, essa equação é a equação da aceleração. Então, vamos lá. Como que eu posso fazer aqui? Eu ilustrei, né? Então, ele fala que uma partícula, inicialmente, a 2 metros por segundo. Então, V0 dela inicial é 2 metros por segundo. Tá? Que ela está acelerando uniformemente, então a aceleração não varia. Percorre 8 metros. Então, daqui do meu SO, né, da minha origem que eu coloquei, fixei, né? Ela percorreu 8 metros e quando ela atingiu esses 8 metros, ela estava com uma velocidade de nada mais, nada menos que 6 metros por segundo. Tá? E ele quer saber, nessas condições, sua aceleração. Qual é a sua aceleração? A forma de aceleração é variação de velocidade por variação de tempo. Aqui ele não deu tempo, então a grande sacada aqui desse exercício é a gente achar o tempo. Qual o tempo? O tempo que ele levou para percorrer de 0 a T1, né? Quando ele foi de 2 metros por segundo a 6 segundos. Que equação eu posso usar aqui? Uma equação que assimile espaço ou que assimile a velocidade. Eu posso usar essa equação aqui para descobrir. Né? Posso usar essa equação aqui. Aqui não tem tempo. Sempre quando ele não der o tempo, eu tenho que usar essa equação aqui. Torricelli, tá? Na velocidade. Ao quadrado. Então, ele não deu tempo, né? Se ele não deu tempo, já coloca na cabeça. Vou usar a Torricelli. Ele me deu todas as outras variáveis. Então, vamos usar a Torricelli aqui. Deixa eu colocar aqui uma grade de escrita. Aqui. Certo? Então, deixa eu ver aqui. Por Torricelli. Torricelli, desculpa. Torricelli. A gente vai. Vamos tornar a nota. A gente vai escrever aqui, Ele quer o tempo, né? Então a equação é velocidade final. Quem é a minha velocidade final? Então essa é a equação de Torricelli. Vou escrever bem rapidinho aqui. VO ao quadrado mais duas, a aceleração que ele quer, que a gente não sabe, variação do meu espaço, né? Que é o S1 menos o S inicial. Então essa é Torricelli. Então quem é o meu final? Ele deu aqui, O meu final, a velocidade final é 6. 6 ao quadrado. 2 ao quadrado, que é a minha inicial, mais 2 vezes a aceleração que eu não tenho, vezes a minha variação de espaço. Final, 8 menos 0. Tudo bem? Então, a gente tem aqui 6 vezes 6, 36, é igual a 4, mais 2 vezes, né? 8 menos 0, 8. Vezes 8, né? Vezes 8 vezes A. Então, por Torricelli, a gente tem, né, 2 vezes 8, 30, 2 vezes 8, 16, 16, né? Então, fica 34 menos 4 é igual a 16 vezes A. Então, a gente tem 32, divide para 16 é igual a aceleração. Logo, minha aceleração aqui vai dar 2, né? Se não me engano, 2. Isso aí, 2 metros por segundo. Segundo ao quadrado. Então, por Torricelli, né, a gente tem todos os dados. Só tem uma variável que a gente não sabe, que é a aceleração. E a gente vê aqui. Tem a resposta? Tem, a resposta aqui essa daqui, a B. Beleza? Então, essa é outro exercício. Tiveram dúvida nesse?
Se ele não der espaço, se não der tempo, eu uso o Torricelli. Eu tenho agora os mais importantes. Deixa eu ver qual que é esse. Se for de tabela, não vou explicar. Já que vai dar 5 horas já, né, eu vou explicar os que tem gráfico, que a gente comentou bastante. Tá? Então, agora eu quero que alguém habilite o áudio, né, se vocês quiserem também habilitar o áudio, para a gente tentar debater junto essa daqui, que é importante. Essa daqui de gráfico. Tá? Então, aqui eu tenho o gráfico, que representa a variação da posição em função do tempo. Né? Então, é o meu gráfico do espaço em função do tempo. Então, eu tenho aqui X, né, representando o espaço, metros, no meu eixo vertical, e o tempo no meu eixo horizontal. Tá? Então, eu tenho aquela função que eu falei para vocês bastante. O movimento retilíneo uniformemente variado. Né? Analisando o gráfico. Né? Analisando o gráfico, podemos afirmar que A velocidade inicial é negativa, B, a aceleração no ponto material é positiva, C, o ponto material parte da origem das posições, e D, no instante de 2 segundos, a velocidade no ponto material é nula, e no instante de 4 segundos, o movimento do ponto material é progressivo. Então, aqui eu tenho a colinha, né? Vamos analisar aqui como que era essa característica aqui dessa parábola. Eu vou colocar aqui, ó, quando eu tenho o meu espaço, tá vendo que o meu espaço ele cresce, né, sentido positivo. Ele cresce, né, para cima. E o meu gráfico aqui, essa parábola está representando aqui a minha velocidade também, né? Então, quando eu estou aumentando minha velocidade, meu espaço pelo tempo, eu tenho desse lado aqui uma velocidade. Deixa eu colocar aqui mais fino. Tem minha velocidade positiva, né? Quando eu vou decrescendo, né, meu espaço em função do tempo, eu tenho uma velocidade negativa. E no ápice aqui, no meu vértice, a velocidade é igual a zero. Se eu tenho uma parábola com cavidade para baixo, a aceleração é o quê? Triste, né? Boca triste. Aqui, ó. Esse aqui que é um zoinho, né? Ele está com a boca triste. Então, velocidade menor que zero, ou negativo, né? Igual a menos, negativo. Tá, então, imagina aqui, boca triste, com cavidade para baixo, velocidade negativa, menor que zero. Tá, então, a gente analisou aqui o gráfico, né? Aquelas características que a gente já tinha visto. Vamos ver agora as alternativas. Velocidade inicial é negativa? Opa, inicial quer dizer quando o tempo é igual a 0 segundos, né? Tempo igual a zero, t igual a zero. Então, a velocidade quando t é igual a zero tem uma velocidade positiva, tá vendo? Ele vai crescendo, né? Então, tem uma velocidade aqui positiva. Então, A é falsa. B, a aceleração no ponto material é positiva. A aceleração, a gente viu que quando eu tenho concavidade da parábola para baixo, né, a aceleração é negativa, boca triste. Então, B, falsa. C, o ponto material parte da origem das posições? Não, ele não parte na origem. A origem é 0, 0. Tá vendo que ele partiu do 1 metro? Então, ele não parte das origens, né? Então, C, falsa também. No instante, 2 segundos, a velocidade do ponto material é nula? Quando é 2 segundos, a velocidade é 0. Correto. Então, D é verdadeira. Só para a gente analisar a E, no instante 4 segundos, o movimento do ponto material é progressivo. Né? Quando eu tenho aqui 2 segundos é progressivo, lembra que velocidade negativa é regressivo, velocidade positiva é progressivo. Então, a E é falsa. A única que se encaixa é a D. 2 segundos. Vendo que a gente não teve que fazer nenhuma conta, né? A gente só analisou o gráfico. E muitas vezes os vestibulares vão dar gráfico para a gente analisar, que é mais aborda conceitos, né? E é mais fácil, né? A gente extrair as informações, né? Então aqui eu tinha uma colinha, vou mostrar para vocês,
né? Tá bom? Então, nenhuma dúvida nesse? Não, né? Tranquilo. Por último, né? Um bem legal da FUVEST. Já são 5 horas. Então, um da FUVEST aqui. A velocidade de crescimento vertical de duas plantas, A e B, de espécies diferentes, variam em função do tempo decorrido após o plantio de suas sementes, como mostra o gráfico. Tá? Então, varia, né, no tempo o crescimento, né? E a velocidade também de crescimento também. Então, a gente tem aqui um gráfico de V por T. Lembram, né, aqui eu não tenho a colinha, mas lembra que, né, a área sobre o gráfico, lembra a área sobre o gráfico, a área sobre esse gráfico aqui, o que é a área, né? A área é isso daqui, ó. Vou tentar pintar. A área sobre o gráfico aqui, tudo que está abaixo do gráfico, então se eu tentar desenhar um gráfico aqui, para explanar melhor aqui para você explicar, ó. Eu tenho um gráfico, se eu tenho um gráfico V de T, a área aqui embaixo desse gráfico, né, os pontos que eu quero, então eu tenho esses dois pontos aqui, tenho esses dois pontos aqui qualqueres, né? A área desse gráfico aqui, dentre esses dois pontos aqui, a área é numericamente igual ao espaço. Tá? Então é numericamente igual. Se eu calcular a área desse trapézio aqui, né, é igual ao espaço percorrido. Quando eu tenho um gráfico V de T, velocidade em tempo. Então a área desses gráficos aqui representam o quê? A área desses gráficos representam o crescimento, né? Representam um crescimento em centímetros. Vou aumentar aqui. Pronto, ficou melhor. Então a área desse gráfico aqui, através desses dois gráficos, representa o crescimento. Ora, então se eu sei esse conceito, né, de crescimento, né, de área de crescimento aqui, de espaço, né, que está representando o meu crescimento das plantas, então é só eu saber qual é aqui minha área, meu gráfico com maior área, né? Dentre esses aqui, por assimilação, né, a gente vê que a área, deixa eu voltar aqui, ó, tá vendo? O B, meu A aqui, né? Vendo que essa área aqui eles se descontam, né? Vou colocar aqui de verde. Essa área B. Essa área é descontada, né? São iguais essas áreas aqui, A e B. E essa área aqui também, né? Então, se eu fazer analogia, essas áreas são iguais, né? E eu faço analogia entre essas duas áreas que são diferentes, né? A gente vê que essa proporção de área de B é bem maior que essa proporção aqui. Logo, né, a gente consegue aqui afirmar, dentre as alternativas, A atinge uma altura final maior que B? Negativo. A gente está vendo aqui que a área de B é maior, então ele cresceu maior. Né? Ele cresceu maior, cresceu mais. Né? B atinge uma altura final maior que A? Positivo. Né? Então a B é verdadeira. A e B atingem a mesma altura? Negativo. A e B atingem a mesma altura no instante t igual a zero? Também negativo. Por que negativo? A gente tem que ver que o crescimento é essa área. Então, aqui a planta A cresceu bem mais que a planta B. A planta B começa a crescer aqui, mas quando ela começa a crescer bem rápido. Né? Então, essa afirmação é falsa. A e B mantém a altura constante entre os instantes 1 e 2? Não, tá vendo que entre o instante 1 e 2,
a altura varia, né? Não é constante. Aqui ele está decrescendo, né? E B mantém constante, mas A decresce. Beleza? Então a resposta é B, atinge a maior altura. Tem a maior área aqui, abaixo do gráfico. Questão FUVEST. Né? Aqui é a questão da FUVEST. E é gráfico. Normalmente vai ser bastante gráfico, né? É muito difícil dar contas. Ser coisa conceitual. Beleza? Então, por hoje eu acho que tá suficiente. Próxima aula a gente vai ver queda livre, tá? Que vai ser a próxima aula do movimento de queda livre e lançamento vertical. Tudo bem? Então, alguém tem alguma dúvida? Vou parar de Não. gravar aqui.